Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o deputado Valdec Carneiro, presido a Comissão de Economia, Indústria e Comércio desta Casa. Ao meu lado, o deputado Carlos Osório, que é membro e vice-presidente desta comissão. Quero agradecer a presença de todos e de todas nesta audiência pública que tem como objeto a análise e discussão do projeto de lei número 2041 de 2016, que dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Estado de Janeiro e da outras providências de autoria do deputado Carlos Osório. Quero ressaltar a importância, nem sempre isso é possível, mas a importância de, antes de levar uma propositura para uma votação terminativa, que ela seja objeto de uma discussão mais ampla, porque isso favorece o seu aprimoramento, além de estimular o processo participativo na construção dos diplomas legais desse Estado. É o caso aqui desse projeto. Ele já passou em primeira discussão, no plenário, e em segunda discussão, quando ele voltou, o próprio autor, ao lado de um outro deputado, o deputado Luiz Paulo, ofereceram emendas para que isso permitisse a retirada do projeto de pauta e favorecesse a realização desta audiência. Aliás, citava o deputado Luiz Paulo, que acaba de chegar aqui à nossa audiência. Obrigado por sua presença, querido deputado Luiz Paulo. Bem, enfim, o projeto foi protocolado no dia 27 de julho de 2016, não é? Em 19 de outubro, houve um requerimento de urgência protocolado pelo autor. Em 24 de novembro, na Comissão de Constituição e Justiça, ele recebeu parecer pela constitucionalidade, sob a relatoria do deputado Chiquinho da Mangueira. Em 23 de fevereiro de 2017, ele foi objeto de um requerimento de inclusão na ordem do dia. Em 10 de março, então, ele veio à ordem do dia em primeira discussão, tendo recebido pareceres favoráveis com emenda da Comissão de Economia e parecer favorável também da Comissão de Orçamento, que é presidida, que teve como relator o deputado Luiz Paulo. Bom, ele, então, saiu de pauta e voltou para a ordem do dia em segunda discussão, dia 31 de março, em redação do vencido, quando, então, o deputado Osório e o deputado Luiz Paulo apresentaram suas emendas para sua retirada de pauta, favorecendo, então, a redação desta audiência. Quero, portanto, de novo destacar a importância de termos a possibilidade de, em audiência pública, discutirmos e aprimorarmos o conteúdo do projeto, antes que ele volte à pauta em segunda e última discussão, além de ressaltar, claro, a importância do projeto em si mesmo. É um projeto que busca favorecer processos de transparência, de integridade, de lisura, de que tanto precisamos no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, quando instituições celebrem contratos com o poder público estadual. Portanto, queria registrar e agradecer a presença do senhor Marco Antônio Magalhães, que aqui representa o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. Quero aqui agradecer e registrar a presença do senhor Robson Ramos de Oliveira, que aqui representa o auditor-geral Rui César dos Santos Chagas. Obrigado pela sua presença. Registrar também, agradecer, dos registros que eu aqui recebi, a presença da senhora Luana Palmieri Pagani, da Coordenadoria Jurídica da Firjan, é isso? Muito obrigado. E também tem os registros aqui da presença, pela qual agradeço, do senhor Leonardo Fogaça e Gislene de Oliveira, da Docman, aqui presente. Quem são? Muito obrigado pela presença. Se houver outro registro a ser feito, façam chegar à mesa diretora dos trabalhos, que eu teria o prazer de anunciar. Bom, nós teremos uma apresentação do projeto, uma primeira apresentação do projeto, em data show, e, em seguida, após a apresentação, se o autor do projeto quiser fazer uma consideração preliminar, eu franquearia a palavra, em seguida, aqueles e aquelas que desejarem intervir ao longo da nossa audiência. Bom, por favor, vamos iniciar a apresentação do projeto. Muito bem. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, obrigado, deputado Luiz Paulo, pela presença, obrigado aos representantes do Poder Executivo, aqui representados pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Auditoria Geral do Estado. Nós preparamos uma apresentação para essa reunião, um objetivo de colocar de maneira bastante sintética o objetivo e o objeto desse projeto de lei. E nós entendemos, eu entendi como autor e conversando com o presidente da Comissão de Economia, o deputado Valdec Carneiro, o deputado Luiz Paulo e alguns outros colegas, que seria interessante
antes de nós levarmos à discussão final, a segunda discussão e votação final dessa matéria, a realização de uma audiência pública, uma vez que esse projeto ele tem uma abrangência e uma importância grande, principalmente no momento histórico que nós vivemos hoje. Então, de uma maneira bastante objetiva, o que está se buscando com essa nova legislação? Equipar o Estado do Rio de Janeiro, nas contratações que ele faz com entes privados, de um segundo nível de proteção da lisura de todas as práticas relativas à administração pública. O Poder Executivo já tem uma série de normas, normamentos, instituições que acompanham e fiscalizam a contratação e execução dos contratos e, por final, o próprio Tribunal de Contas do Estado, que verifica e acompanha a lisura de todos os procedimentos do Estado. Mas nós não dispomos, no nosso arcabouço jurídico, de nenhuma regulamentação para exigir determinados procedimentos, cuidados e responsabilidade dos entes privados que contratam com o Estado do Rio de Janeiro. Na situação que nós vivemos hoje, de desconfiança geral por conta do que passa o nosso país, uma série de denúncias, investigações, muito notadamente também no próprio Estado do Rio de Janeiro, que atuam e impactam não apenas o setor privado, não apenas o setor público, mas também o setor privado, entendemos nós que é chegado o momento de nós modernizarmos a nossa legislação, para trazermos a ela a corresponsabilidade do ente privado de maneira objetiva, em que ele possa aderir a uma série de conjuntos de normas normativas, de boa prática administrativa, que ele seja corresponsável pela boa prestação do produto, da entrega do produto ou do serviço contratado pelo Estado, mas não apenas isso, que ele seja corresponsável para garantir que os seus funcionários, que os seus procedimentos também estejam de acordo com o que manda a boa gestão pública, a ética e a transparência. Acho que, com a aprovação dessa lei, o Rio de Janeiro entra num novo patamar. E é muito importante que nós possamos discutir isso nesse momento, que existe uma desconfiança geral do âmbito da sociedade em tudo que diz respeito hoje à gestão pública. E lembrando, os fatos que hoje nós tratamos versam sobre a gestão pública e também sobre a iniciativa privada. Por isso que eu acho que esse projeto é revestido de grande oportunidade e poderá vir, junto com outros, sempre levando ao interesse público de transparência, de eficiência e de garantia e segurança nas contratações. Eu vou passar a apresentação e depois nós vamos, enfim, ouvir os senhores. O objetivo é a gente ter essa oportunidade de apresentar o projeto e ouvir também recomendações da área pública, uma vez que esse projeto ensejará a procedimentos do Poder Executivo na contratação e também de entidades que, enfim, que militam nessa área, buscando a transparência, a boa gestão e a boa prática na área empresarial. Vamos lá de maneira muito rápida. O conteúdo, eu vou passar a apresentação, nós vamos mostrar um pouco o projeto, a sua concepção, definição, abrangência e os seus principais dispositivos, e vamos tratar também, de uma maneira mais ampla, de programas de integridade, que existem em outros países com muita eficiência e foram a nossa inspiração para trazer isso para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa legislação, que é pioneira, de certa maneira, no setor público brasileiro, poderá ser copiada, inclusive, por outros estados da federação. Vamos lá. Bom, a concepção. Na verdade, a concepção do nosso projeto de lei entende que o funcionamento do setor público ele não pode ser visto de maneira separada, que existe um interesse e uma interação de vários fatores que levam ao bem do setor público. Então, nós temos que fazer uma soma da participação da sociedade, da administração pública, da economia e do próprio setor privado para que esses entes funcionem de maneira harmônica e prestem e gerem um bom resultado. Então, esse projeto de lei, embora ele afete diretamente ao Estado e a quem contrata com o Estado, ele também tem um impacto importante no setor privado e na própria valorização do setor privado, e acreditamos nós que na própria economia do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, com relações de contratação mais sólidas e mais fortes, permitem a retomada da confiança. Hoje nós temos uma crise de confiança no Estado do Rio de Janeiro e permitem a realização de melhores contratos e, em última instância, o atendimento melhor ao objeto social de qualquer tipo de contratação, que é o atendimento à solicitação. Em termos da administração pública, nós temos
temos a administração pública, podemos passar, pode botar tudo, toda a tela, Breno? Bom, em termos do projeto, o que a gente analisou? As missões da administração pública de combater a corrupção, criar dispositivo, proteger a administração, os cofres, resgatar a credibilidade da administração pública. Esses são objetivos permanentes da administração pública, mas ainda hoje mais importantes por conta das circunstâncias que vivemos. Então, estamos falando combater o crime de corrupção, criar dispositivos legais que atuem na sua causa raiz, não apenas no controle, mas que possam evitar que os delitos venham a acontecer, proteger a administração pública de ato ilícito de corrupção, proteger os cofres públicos, garantir a contratação de qualidade e, obviamente, ajudar a resgatar a credibilidade da administração pública, que hoje está bastante maculada. No lado do setor privado, é também do interesse do setor privado a implantação de boas práticas de gestão empresarial, gestão de risco, gestão de qualidade e também de medidas anticorrupção. Vamos lembrar que não isso, o delito de corrupção não existe só de um lado ou só de outro. Existem quando ambos os lados se unem para cometer o delito. Então, é importante que a gente tenha, na contratação por parte do setor público, entes privados responsáveis e que tenham a propensão a estimular a competitividade, promovendo condições justas e de igualdade e promover negócios sustentáveis. Negócios limpos e corretos são sustentáveis. Esse é um ponto inspirador para esse processo. Vamos seguir. Em termos da economia, nós temos algumas preocupações. A avaliação de risco da economia do Estado do Rio de Janeiro vem caindo. Existe uma nuvem de dúvida sobre tudo que trata hoje o poder público do Rio de Janeiro por conta da situação que nós estamos vivendo. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a melhor governança na contratação e funcionamento da parte pública e privada no Estado poderá ajudar. Nós conversamos com as agências de risco, a Moody's, a Standard & Poor's, isso são fatores importantes e positivos para, num futuro, melhorarmos as nossas notas de rating por conta de uma melhor governança, melhorar as condições de crédito, aumentar a confiança, atrair investidores e, obviamente, com tudo isso, ser um dos mecanismos para a reativação da economia. Ou seja, quanto mais institucionalizados tivermos, melhores parceiros teremos. Quanto melhores parceiros teremos, mais investimento poderemos atrair de qualidade. Hoje nós temos uma fuga de investidores, infelizmente, do Rio de Janeiro. E, claro, que do âmbito da sociedade, qualquer institucionalização nesse pato ajuda a resgatar o respeito e a dignidade que a sociedade se sente sendo retirada por tudo que ela vive nos dias de hoje, fomentar o emprego, melhor administrar o dinheiro público, claro, e devolver serviços de qualidade ao cidadão, que é um grande objeto do poder público e o desejo e o anseio da sociedade. Vamos lá. Bom, o projeto de lei 2041 dispõe sobre a instituição de um programa de integridade nas empresas que contratem o Estado do Rio de Janeiro. Então, o objeto desse projeto de lei são as empresas que venham contratar com o Estado do Rio de Janeiro. Vamos seguir. O objetivo é proteger a administração pública estadual de atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades e desvios de ética e de conduta, além de fraudes contratuais. Além disso, garantir a execução dos contratos em conformidade com a lei, claro, e também reduzir os riscos inerentes aos contratos, promovendo mais segurança e transparência na sua consecução. E, no final, obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas relações contratuais. Então, acho que o objetivo está bastante claro, ou seja, o que nós queremos que as empresas que contratem com o Estado do Rio de Janeiro possam estar preparadas e qualificadas para isso através desse programa de integridade. Qual é a abrangência desse projeto de lei? São as pessoas jurídicas que venham a contratar com o Estado do Rio de Janeiro, ou seja, pessoas jurídicas, empresariais, sociedades ou qualquer outras associações, entidades, enfim, quem quiser contratar com o Estado do Rio de Janeiro, a lei coloca, e nós vamos apresentar algumas condicionantes de tamanho. Evidentemente que uma contratação pequena, corriqueira, no âmbito de uma secretaria, não ensejaria um programa dessa magnitude, até porque a estrutura dessas empresas não comportaria um programa dessa magnitude. O que nós estamos visando é o grosso das contratações do poder público estadual, baseado em alguns critérios para que não haja também um engessamento excessivo e um prejuízo a pequenos contratantes que hoje atendem ao Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Seguindo. A administração pública ficaria toda ela envolvida, direta, inclui em todos os poderes, está certo?
a indireta e a fundacional, ou seja, todos os âmbitos da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, em todas as suas características. Vamos lá. Os contratos podem ser contratos, consórcios ou convênios. Em qualquer uma dessas modalidades de contratação estariam dentro do guarda-chuva dessa lei. E aí eu e o deputado Luiz Paulo também gostaria até pedir ao deputado Luiz Paulo a sua interferência, nós tivemos uma preocupação de dar uma lógica no tamanho das empresas onde a gente faria o corte para que elas estivessem dentro desse processo de exigência do programa de integridade, para que não ficasse uma coisa muito vaga, não ficasse uma coisa, enfim, restritiva demais em termos de tamanho, mas também nós procuramos ser o mais equilibrados possíveis, utilizamos a lógica até da questão das cartas convites e tivemos um cuidado também com os prazos. Um contrato de prazo muito curto não enseja esse tipo de coisa. E também pensamos como englobar os contratos existentes, ou seja, contratos existentes, se eles entrariam ou não, obviamente depende da quantidade de meses à frente. Então, vamos falar aqui sobre como nós colocamos. O valor contratual superior ou da modalidade de licitação por concorrência, R$ 650 mil para compras e serviços, R$ 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia, tá certo? Então, nós estipulamos esse balizador, tá certo? Dependendo se é obra de engenharia ou se é uma licitação, modalidade de licitação por concorrência, para compras de serviços, tá certo? Compras, como determina a lei de licitações, tá certo? Contratos novos ou contratos vigentes com vencimento superior a 18 meses. Ou seja, o período de execução do contrato é fundamental para que a gente possa efetivamente ter o benefício de um programa de integridade. Para que o benefício do programa de integridade seja sentido, é necessário uma relação de um pouco maior prazo com o ente público, para que essa inter-relação do próprio programa de integridade privado com a área pública seja sentida e produza os seus efeitos. Nós vamos contratar uma questão de prazo curtíssimo, não seria o caso, porque nós temos outros mecanismos. Na verdade, o programa de integridade, ele visa muito ajudar e regular o relacionamento interno do cliente privado e a sua correlação com o gestor público. Ou seja, nós vamos ver mais adiante, nós estamos corresponsabilizando os sócios das empresas, nós estamos corresponsabilizando todo o ente privado para que ele possa garantir a lisura no seu tratamento e no tratamento dos seus agentes com o ente público. E aí a gente fala também aqui de alterações contratuais por meio de termos aditivos, termos de apostilamento, prorrogação ou renovação contratual, inclusive revisão para recomposição de preço ou realinhamento e repactuação, mas também limitando as mesmas condicionantes dos contratos novos. Ou seja, então nós estamos falando de contratos novos, de contratos vigentes e também, no caso, de modificações contratuais substanciais que gerem a necessidade, enfim, dessa atuação pelo prazo futuro ou pela significação do valor e da modalidade de contratação. Tá certo? Claro? Vamos seguir. Principais dispositivos. Vamos lá. A gente imaginou um prazo de implantação de 120 dias corridos a partir da data de celebração do contrato, ou seja, o ente privado que contrate com o ente público, ele terá a obrigação de implantar internamente e comprovar a implantação do seu programa de integridade nesse período de 120 dias corridos. A gente estabeleceu um prazo de 180 dias corridos a partir do exercício contratual subsequente àquele do recebimento da notificação para contratos com vencimento superior a 18 meses. Nós estamos falando isso no caso dos contratos em andamento, tá certo? Então, uma coisa é o contrato novo, o sujeito já contratou com o Estado, ele já sabe da regra, ele já se preparou, ao participar e aderir do processo licitatório, ele já tem todas as informações sobre essa legislação e ele tem 120 dias para apresentar ao ente público o programa implantado na sua empresa. Ou, no caso de uma contratação, no caso de um contrato já em vigor, ele vai ter um prazo de 180 dias para se adaptar ao contrato, para se adaptar ao programa de integridade, tá certo? Vamos lá. Aí a gente estabelece aqui uma retenção de 10% do valor devido dos pagamentos subsequentes ao prazo estipulado para a implantação do programa, para garantir, enfim, que a gente haja
tem uma garantia e ele tem um interesse efetivo pecuniário em implantar o próprio projeto, tá certo? Isso aqui é simplesmente para que a gente possa ter uma garantia de que o próprio ente privado, enfim, vamos ter um motivador a mais para que ele, enfim, formal, legal, para que ele possa aderir e corretamente participar do nosso programa. E, obviamente, que a gente tem um ressarcimento, obviamente, se houver uma retenção, pode haver o ressarcimento, no caso de conclusão, ninguém quer ficar com o recurso, acho que o Estado não tem interesse em ficar com o recurso devido ao ente privado, está prevista aqui uma forma de ressarcimento, tão logo qualquer inadimplência à lei e ao programa de integridade seja sanada, enfim, obviamente, libera-se o pagamento integral e segue-se com a prestação do contrato. Isso é simplesmente para a gente botou aqui na lei alguns mecanismos para isso. E no final do contrato, claro, quando do não cumprimento da exigência, aí você tem, enfim, só no final do contrato, se a exigência for cumprida. E você se pode segurar, eventualmente, esse valor até o final do contrato. Sanções. O não cumprimento da exigência durante o período contratual acarretará em suspensão temporária do cadastro de pessoa jurídica, impossibilitando contratação com o Estado do Rio de Janeiro até regular a sua situação. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão societária. Ou seja, nós vamos botar ele numa ficha suja para contratações com o Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, isso aqui é a empresa que não cumpriu corretamente o programa de integridade, é uma empresa que não está, no nosso visão, preparada para contratar com o Estado do Rio de Janeiro, porque não está atendendo os padrões éticos de governança que o Estado do Rio de Janeiro passa a exigir. E, consequentemente, até que isso seja sanado, ela não poderá voltar a trabalhar ou a contratar com o Estado do Rio de Janeiro. Esse, de uma maneira geral, é o escopo do projeto de lei, e rapidamente, para que a gente possa abrir a palavra para todos que estão aqui nos acompanhando, o que nós entendemos por um programa de integridade. Isso é uma questão que já existe em vários países, é de fácil compreensão, e basicamente eu resumi de maneira muito simples. O programa de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, o programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos, procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de condutas, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios e fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública. Ou seja, o que é o programa de integridade? É o ente que contrata com o Estado do Rio de Janeiro se cercar de um programa formal, estruturado, que possa ser verificado e acompanhado, que vise efetivamente a garantir a lisura de seus procedimentos. O que nós queremos para quem contrata com o Estado do Rio de Janeiro é o compromisso interno da empresa com a boa condução dos serviços, a condução ética de seus representantes, a correta prestação de tudo que foi contratado. Nós queremos um compromisso. O que nós estamos dizendo é o seguinte: se você, ente privado, tem interesse em contratar com o Estado do Rio de Janeiro, você, por essa lei, estará obrigado a criar e aderir internamente a um conjunto de padrões e normativas que garantem a conduta ética e a governança de suas atividades na relação com o ente público. Tá certo? Obviamente que ninguém é obrigado a contratar com o setor público, mas aqueles que se interessam, eles terão que cumprir essa exigência. E isso será bom para o ente privado que contrata o setor público, porque hoje também, e vamos falar de maneira bastante objetiva, alguns setores que contratam com o setor público têm pecha, têm fama e têm uma imagem hoje negativa, que esse projeto de integridade ajudará a resgatar essa credibilidade e provavelmente, possivelmente, poderá separar maus agentes privados e afastá-los da própria administração pública. Eventualmente, olha, eu não tenho interesse em implantar isso na minha empresa, não quero, enfim, esse nível de comprometimento, então não vou contratar com um ente público, porque o que nós queremos são, enfim, entes comprometidos. Vamos lá. Bom, de maneira geral, esse programa de identidade, de integridade, tem uma estrutura e será avaliado pelo poder público a partir das regulamentações. E, obviamente, o que nós esperamos em termos de estrutura e avaliação? O comprometimento
da alta direção do contratado é indispensável o comprometimento da alta administração, ter uma instância responsável pela gestão e condição do programa de integridade dentro da empresa contratada, ter um perfil, ter uma análise e perfil de riscos para a própria empresa aderir e o ente público acompanhar, saber onde estão os riscos, qual é o perfil de risco de cada uma das contratações e poder fazer esse acompanhamento. O acompanhamento é feito dentro da empresa, mas tudo disponibilizado ao setor público, e um conjunto de regras e instrumentos que promovam um monitoramento contínuo, interno e disponível para as autoridades públicas, sejam as secretarias, os órgãos, as fundações, seja a Auditoria Geral do Estado e até mesmo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o que nós estamos criando aqui é um novo mecanismo, um mecanismo moderno que vai trazer um nível a mais de segurança, uma segurança que parte de dentro, da área interna do próprio ente privado que contrate com o Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, essa era mais ou menos um resumo aqui dessa proposta, e eu gostaria muito de ouvir as palavras do deputado Luiz Paulo, que colaborou muito com esse projeto, e o senhor conduza a audiência pública, que nós possamos ouvir a todos os presentes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Osório, por esta apresentação, né? Sobretudo pela iniciativa de propor à Assembleia Legislativa este projeto de lei. Eu quero seguir fazendo alguns registros. Por exemplo, quero registrar e agradecer a presença do senhor Rodrigo Ribas. Onde está o senhor Rodrigo Ribas? Obrigado por sua presença, que aqui representa o senhor secretário de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Cristino Áureo, que é deputado licenciado desta Casa. Quero registrar a presença do senhor José de Alencar, que é diretor executivo da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua presença. Senhora Miriam Martinez, que é assessora do deputado Milton Rangel, obrigado por sua presença. E senhor Pedro Bruzzi, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, obrigado por sua presença. Antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, que está conosco aqui, preside a Comissão de Tributação e autor de 3 emendas que foram apresentadas junto com o deputado Osório, quando da segunda discussão, queria fazer apenas 3 observações, já dentro da discussão do projeto. A primeira é que eu entendo que nós vencemos, né, uma dubiedade de interpretação, quando da primeira discussão, sobre a necessidade de fixar, Luiz Paulo, um parâmetro, né, e o parâmetro fixado aqui é o limite da concorrência pública, dos valores correspondentes à concorrência pública, que são fixados pela Lei Geral de Licitações, que, aliás, diga-se de passagem, está muito defasada, mas é um outro debate, né? Então, essa primeira observação nós superamos, que na Comissão de Economia houve um primeiro entendimento de que a integridade é para todos, e é mesmo. Agora, a criação de um programa com essa estatura, né, há de ser feita a partir de um contrato de uma certa dimensão. Esse é um primeiro elemento. Uma segunda observação é que no texto da lei, salvo engano, quanto à abrangência, porque eu vi num dos slides, não precisa repetir, mas num dos slides, quanto à abrangência, Vossa Excelência faz referência até ao Poder Legislativo, mas no texto do projeto de lei, salvo engano de minha parte, não se tem essa abrangência. Na verdade, o projeto se refere à administração pública direta, indireta e fundacional. Isso envolve o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? No meu entendimento, talvez fosse o caso de nós deixarmos mais precisa essa questão. Nada impede que explicite, porque a administração pública é genérica. Pois é, mas de qualquer maneira vale a pena a gente pensar nisso, não é? Incluindo, né, os poderes e aí nomínios, né? Porque exatamente. MP e Tribunal de Contas não é poder, mas vale a pena também ser abrangido. Exatamente. E defensoria. E a terceira observação tem a ver com a especificação da aplicação, né, do disposto no projeto, né? E aí elencam-se uma série de tipos de organização, Luiz Paulo, e eu, assim, não sei se é preciosismo de minha parte, mas talvez valesse a pena mencionar no texto da lei, como se menciona aqui as fundações, associações de entidades ou pessoas, as organizações sociais, porque elas celebram contratos vultuosos com a administração pública, por exemplo, na área da saúde. Então, embora eu acho que o texto dê guarida, mas eu acho que vale a pena explicitar para no futuro não dar margem a interpretações que excluam. Exatamente. Então, são 3 observações apenas
para a gente alimentar o nosso debate, mas, de qualquer maneira, é o debate no conjunto aqui que vai permitir o aprimoramento do projeto, que já é muito bom, na minha opinião. Tem a palavra o deputado Luiz Paulo. Deputado Valdec Carneiro, presidente, deputado Carlos Osório, autor do projeto, senhoras e senhores. Eu, quando fiz a leitura do presente projeto de lei, que é do ano de 2016, eu achei um projeto extremamente relevante, porque já estava a pleno vapor a Operação Lava Jato e estava assim, muito claro que algumas empresas, para fugir um pouco da desmoralização ampla, geral e restrita que estavam submetidas, começavam a fazer um discurso de implementar um programa que eles intitulavam de compliance, que nada mais é do que um programa de integridade. Ora, então, com o projeto dentro da casa, ele está afinado com os tempos que nós estamos vivendo. A rigor, esse projeto podia ter um único artigo, a rigor, né? Todas as empresas que contratassem com o Estado deviam ter um programa de integridade, ponto. Mas, como é a iniciação de um processo, é preciso um maior número de detalhamento, e aí nós vimos a exposição do deputado Osório. O aprendizado que o escândalo da Operação Lava Jato nos mostra, e um deles a gente não pode tratar nesse projeto, é que, para haver um programa de compliance, ou um programa de integridade mais sério, para que as empresas possam ter controles mais rígidos, ela, para contratar com o serviço público, ela devia ser sempre uma SA, né? Ter ações pulverizadas em mercado. E o que nós estamos vendo, exatamente, os maiores escândalos estão nas empresas ditas familiares, né? Ora, se houvesse a exigência de ser uma SA, você tinha auditorias, você tinha os acionistas, se o presidente era ladrão, o diretor estava mancomunado, afastava ambos e a estrutura da empresa continuaria sadia, mesmo respondendo solidariamente com os atos de prejuízos a terceiros. Mas aí nós temos que mexer numa legislação nacional e não uma legislação local. Mas acredito que se chegará a isso. Até porque essas grandes empresas envolvidas na Lava Jato não poderão readquirir confiança do mercado se não mudarem a sua forma organizacional. E, no meu entendimento, teriam que ser SAs. Essa é a primeira questão. Quando o projeto veio à pauta, o deputado Valdec, outros parlamentares, o deputado Osório, eu mesmo, ficamos na grande dúvida de que limite seria esse, né? Porque, volta a rigor, como tese, era qualquer empresa que licitasse com o Estado. Não importa se é empreiteira, se é fornecedora de material, se é uma organização social, se é uma concessão, se é uma parceria público-privada, para mim, pouco importa. Contratou com o Estado, tinha que ter um programa de integridade. Mas, para dar o passo inicial, já que isso tem custo, imagine uma pequena empresa fornecedora de lápis para o Estado, né? Talvez, se ela botasse um programa de integridade dentro dessa empresa pequena,
talvez ficasse mais caro do que a folha de pagamento dessa própria empresa. Ou esses custos teriam que ser repassados para o produto lápis, né? Então, começou-se uma discussão sobre o tamanho. E sempre que a gente bota valor em legislação, esse valor, no tempo, fica ultrapassado. Então, se pensou, e essa foi uma das emendas, de ser todos os contratos que fossem iguais ou superiores à concorrência pública, porque os limites serão sempre reajustados por legislação federal. Então, e aí não importa se é por concorrência, se é concorrência por meio eletrônico, se é presencial, se é para entrega de material, se é para obra, pouco importa, né? E aí vinha a segunda questão, porque um programa também de compliance em andamento, de integridade, você não implanta da noite para o dia. Que prazo poderia se ter, né? Esse prazo só tem sentido para os contratos em andamento, porque para os novos contratos, ou a empresa tem o programa de integridade ou não tem, não precisa prazo para ela implantar. Se ela não tiver o programa de integridade, ela não pode participar da licitação. Isso seria um pré-requisito da proposta de classificação, sob o ponto de vista da documentação, né? E aí se imaginou que esse prazo poderia ser 18 meses. Mas para uma empresa que promove uma licitação para entrega de material, essas empresas que fizessem a concorrência, esse prazo seria muito extenso, né? Porque estariam todas fora, na grande maioria, né? Já que o Estado não contrata plataformas, né? Então, se propôs aqui uma emenda para que o prazo fosse igual ou superior a 180 dias, exatamente para poder abranger também esses contratos por concorrência de entrega de material. Porque, fora disso, o restante são mais detalhes, né, que não têm assim, uma importância capital e que poderão ser superados, quiçá num substitutivo que nasça das emendas já produzidas e dos conceitos e ideias que possam advir dessa audiência pública, né? Porque, a rigor, uma audiência pública deve ser procedida antes das emendas, né? Mas, mesmo quando faz depois das emendas, num substitutivo, você pode acolher emendas com subemendas. E, na subemenda, você pode introduzir um elemento estranho, né, que não estava nas emendas, mas que também não seja incompatível, que guarde razoabilidade com o que está escrito na emenda. Então, essa é a ideia da audiência pública e o caráter inusitado desse projeto de lei. Bem disse aqui o deputado Osório, o deputado Waldeck, que, se isso ganhar corpo, pode ser que mais cedo ou mais tarde possa nascer um projeto similar no próprio Congresso Nacional, né? Porque os tempos estão a exigir. E eu fantasiava aqui, deputado Waldeck, que se os partidos políticos não deviam ter também um programa de integridade. Né? Se os partidos políticos não deveriam ter também um programa de integridade. Então, era essa o meu à parte aqui na audiência. Quem sabe não seria a sua redenção. Bom, eu queria aqui, então, franquear a palavra, né, aos participantes da audiência. Já tem um inscrito, que é o senhor Marco Antônio, isso, Pacheco
Filho, é isso? Eu já anunciei a presença do senhor Marco Antônio? Sim. Marco Antônio, não, é um outro Marco Antônio. É Magalhães Pacheco Filho, mesmo, exatamente. Por gentileza, o senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a iniciativa do deputado Osório e da Casa pelas discussões de um projeto de lei de tamanha relevância, pelo deputado Valdec Carneiro por franquear aí aos participantes essa audiência pública, por viabilizar essa audiência pública com o deputado Luiz Paulo. É um tema que a relevância já foi aqui defendida, mas é bom que se deixe claro que quando a gente fomenta a transparência na relação entre público e privado e nas relações comerciais entre público e privado, a tendência é que a gente tenha ganhos imediatos de extrema relevância, a gente tem contratos mais transparentes, a gente tem relação mais transparente. Em última análise, para a administração pública, a gente tem um fator de vantajosidade acentuado quando a gente tem contratos mais seguros e segurança jurídica na relação. Então, o projeto de lei tem essa finalidade, tem esse objetivo, e no momento que a gente atravessa de extrema dificuldade na institucionalidade do Estado do Rio de Janeiro, do país como um todo, a administração pública busca elementos e subsídios para ter essa relação mais transparente e conseguir dotar também o servidor, o agente público, de segurança. Isso é importante nesse momento para que a gente possa fazer a finalidade pública prevalecer, e o projeto de lei tem esse espírito, então fica aqui já de antemão nossas felicitações pela iniciativa e esperamos que a gente possa contribuir agora aqui com alguns comentários, algumas sugestões, para que a gente possa enriquecer o debate, para a gente ter um projeto de lei e, quem sabe, uma lei a mais completa possível, já de antemão dizendo que ela já tem um conteúdo substancialmente muito rico, mas é sempre apropriado um ambiente mais plural para que a gente possa acrescentar e contribuir, e acho que essa é a oportunidade hoje. Bom, só uma breve contextualização. Eu represento o secretário Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda e Planejamento. Eu sou da carreira de Gestão do Estado, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente ocupo a subsecretaria de Logística e Patrimônio, que é o órgão central do Poder Executivo para a função logística e, dentre as funções logísticas do Estado, a função de suprimentos. Dentre as nossas atividades está a gestão do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições e o cadastro de fornecedores do Estado. Então, a nossa participação aqui é oportuna e espero que a gente possa trazer alguns elementos aí para contribuir. Bom, eu vou avançar aqui alguns comentários pontuais e já peço desculpas antecipadas, eu não tenho conhecimento das emendas e, pelo que foi falado aqui, algumas das questões estão vencidas, mas é importante a gente aprofundar a discussão. Com relação à abrangência dos contratos que seriam abarcados pela iniciativa, importante estabelecimento de parâmetros em relação a valores, e aí fica aqui um comentário, complementando o comentário do deputado Valdec. De fato, a gente já tem um déficit na Lei Geral de Licitações em relação aos valores para modalidades, e a gente pode não deixar esse erro também ser perpetuado no projeto de lei e acrescentar algum fator de correção objetivo, sob risco de, em um breve espaço de tempo, a gente não tem controle sobre o rumo inflacionário, mas a gente está levando contratos que hoje não estariam abarcados pela delimitação para o âmbito do programa de integridade, e já feitas as ressalvas do deputado Luiz Paulo, corroborando, por vezes a gente leva alguns fornecedores que têm dificuldade em arcar com os custos de uma operação desse porte e que tem um custo-benefício nessa relação que pode afetar a competitividade. E esse é um fator extremamente relevante. É importante o momento que a gente atravessa, porque a gente precisa ser transparente. O custo Estado tem se acentuado de uma forma muito acelerada e hoje o Estado tem sido menos atrativo para os fornecedores como contratante. Isso impacta em competitividade e, por vezes, tem impactado muito severamente no preço final contratado pelo Estado. Então, qualquer instrumento, por mais legítimo que seja, e esse é um caso, um instrumento muito legítimo, que tem um ganho imediato na vantajosidade dos contratos públicos, mas ele gera um efeito imediato que pode ser, eventualmente, um efeito colateral danoso na relação Estado com seus fornecedores. Então, qualquer elemento que garanta a ampla competitividade ou que preserve a ampla competitividade é de extrema relevância que se adote e que se trate com extrema cautela. Então, já existe a emenda
nesse sentido, para estabelecer valores e parâmetros mínimos, mas eu coloco aqui à disposição os dados dos fornecedores do Estado, do Sistema de Gestão de Aquisições, para que a gente possa extrair alguns estudos mais detalhados sobre um eventual impacto dessa possível diminuição na competitividade quando a gente integra esses parâmetros do Programa de Integridade para, por exemplo, micro e pequenas empresas. É um volume substancial de fornecedores do Estado e a gente precisa ter uma avaliação mais completa de qual seria o impacto imediato da adoção do Programa de Integridade para esses fornecedores. Claro, essa colocação vindo da administração pública é importante que seja clara. A nossa relação precisa ser a mais completa possível entre administração pública e fornecedor, e empresariado local. O projeto preza pela transparência e isso é importante nessa relação. Mas sem uma ampla competitividade a gente tem um impacto substancial. A gente tem aí um avanço muito substancial com a adoção da Lei 10.520 de 2002, a Lei de Pregão Eletrônico, com um grande aumento da competitividade nas compras públicas. Isso se reflete a trajetória do Estado na implementação do pregão eletrônico via SIGA, a partir de 2009, completando em 2012 esse processo. De lá até um período, aí vamos colocar 2014 como marco, a gente tem um aumento de competitividade e, consequentemente, uma diminuição nos preços praticados com a administração pública. Então, é importante que a gente tenha uma salvaguarda importante para a competitividade. Isso preserva a economicidade dos contratos, a vantajosidade para a administração e, consequentemente, os recursos públicos são direcionados para a atividade finalística, para o atendimento ao cidadão, que é o foco de todo mundo, né? Uma boa administração pública garante o nosso serviço, a entrega final com foco no cidadão. Então, essa é a primeira observação, aí satisfeito com a adoção da emenda, mas só fazer essa consideração que é importante a gente ou adotar um critério de reajuste ou, eventualmente, avaliar todos os impactos para ver se é possível a adoção de mais algum critério para estabelecer com clareza quais são os contratos que, de fato, devem ser abarcados e abrangidos pelo Programa de Integridade. Senhor subsecretário, então, esse parâmetro adotado, que é o valor correspondente à concorrência pública, assim, resolve a sua preocupação em relação às micro e pequenas empresas? Eu acho que é um passo importante. Eu acho que a gente pode, aí eu comprometo que coloco à disposição os dados que a gente dispõe para fazer um estudo mais aprofundado, se há algum outro parâmetro importante para que a gente entenda qual é, de fato, o escopo do empresariado ou dos fornecedores do Estado que devem ser abrangidos pelo Programa de Integridade, sem que a gente tenha nenhum tipo de perda substancial na competitividade. Aqui o foco é não permitir que uma iniciativa tão relevante possa, de alguma maneira, ter um efeito colateral não positivo de afetar a competitividade em contratos que, por vezes, por suas características, podem ter instrumentos alternativos, talvez, de estabelecer esses parâmetros de transparência, de accountability e de compliance. Então, não tem uma proposta efetiva aqui para apresentar, mais uma preocupação, mas coloco à disposição para a gente aprofundar os estudos. Acho que a gente já está no caminho de estabelecer um parâmetro interessante. Isso, pode mandar, inclusive, para nós uma sugestão por escrito, que será levada em conta antes da apresentação da matéria em segunda discussão. Perfeito, farei isso. Deixa eu prosseguir aqui, tem mais alguns comentários. Bom, o prazo de implantação do Programa de Integridade nos contratos vigentes também é uma preocupação, não querendo aqui dar nenhuma ideia aos fornecedores, mas há um risco de ser alegado um fato do príncipe e ser solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Então, seria interessante a gente avaliar também um possível impacto nos contratos vigentes do Poder Executivo e dos outros poderes abarcados aí pelo projeto de lei. É uma preocupação mais relevante nesse momento. A situação financeira do Estado é pública e notória, de amplo conhecimento de toda a população e, claro, da Casa Legislativa também. Então, fazendo já votos pela aprovação da lei, é importante a gente avaliar esse impacto para que o Poder Executivo já também se prepare para, eventualmente, ter planejado esses custos derivados aí da implantação da lei eventualmente aprovada. Ou seja, essa preocupação agora tem a ver com contratos em andamento. Quem sabe adotar a lei apenas para contratos novos celebrados a partir da sanção da lei? Essa é a sua preocupação?
acho que a gente pode avaliar os impactos, Claro, antes de mais nada. claro. Não sei se seria o caso da gente estabelecer um parâmetro diferenciado para contratos que estejam próximos do encerramento, contratos com a vigência mais longa, porque é possível que haja um impacto financeiro, visto que esses custos da implantação do programa de integridade, a priori, não estavam estabelecidos como parâmetro no procedimento licitatório. Deputado Luiz Paulo. Acho que aí tem uma forma de contorno. A lei entra em vigor na data da sua publicação para os novos contratos e para os contratos em andamento a partir de 1º de janeiro do ano X. A gente discute entre a gente. É uma possibilidade. Também pode haver uma regra de transição para alguns contratos por prazo. A gente pode discutir, é uma sugestão, ou uma regra de transição também seria possível. Só pergunta aí. Claro. Pois não. Deputado, a gente espera ele terminar ou a gente pode indagar alguns conceitos que ele falou no artigo 1º, ou como vai ser a dinâmica da... Vamos combinar o seguinte, vamos deixar então o subsecretário concluir a intervenção e todos nós interviremos na nossa ordem, pode ser? Claro, estou próximo da conclusão. Aqui só uma sugestão que a gente pode embutir no projeto de lei, ou a gente já leva isso como um estudo para como operacionalizar. No artigo 8º, que fala da impossibilidade de contratação, a gente já faz o controle do cadastro de fornecedores do SIGA das empresas sancionadas e impedidas de licitar com o Estado, e a gente faz o bloqueio das empresas no sistema de gestão de aquisições. Então, só que uma informação, então é perfeitamente possível, caso seja adotado o dispositivo legal, que seja operacionalizado sem muitas restrições. Com relação ao artigo 11 do projeto original, não sei se com as emendas há alguma mudança na distribuição dos artigos, é atribuído ao fiscal do contrato a fiscalização da implantação do programa de integridade. Aí eu tenho duas questões, aí, uma mais objetiva, de acordo com o decreto 45.600, do Poder Executivo. Essa me parece uma função típica do gestor de contrato. Ao fiscal do contrato recai as atribuições de acompanhar a execução do objeto contratado, e ao gestor cabe o acompanhamento dos demais encargos gerais do contrato. Então, me parece que essa função faria mais sentido de acordo com o dispositivo do decreto 45.600, que recai ao gestor do contrato. Então, acho que cabe uma análise aí da... Mas vamos só objetivar. Vamos pegar uma obra pública. O fiscal do contrato é aquele que atesta a fatura, que representa as medições quantitativas e qualitativas daquilo que está sendo implementado. E o gestor do contrato seria o ordenador de despesa? Não, o gestor do contrato é uma figura que trabalha sobre o contrato para averiguar se a empresa cumpre os requisitos de habilitação originais do contrato, se as certidões... Mas essa figura hoje não existe, né? O decreto 45.600 estabelece a figura do gestor do contrato. Né? A gente tem trabalhado, a boa parte dos contratos já tem migrado para esse modelo estabelecido pelo decreto. Porque não tem um contrato de obra pública que tenha a qualificação do gestor. Eu não posso afirmar, assim, a gente sabe que os contratos de obra pública do Estado os são contratos de obra pública, você tem o FISCAL fiscal de contrato e tem o ordenador de despesa, que, em geral, né, se é uma empresa... o presidente da empresa, se é na administração direta, é o secretário. O decreto 45.600, a Lei Geral de Licitações fala na figura do gestor do contrato, não detalha as suas atribuições, mas cabe uma avaliação se há possibilidade de convergência com o decreto 45.600. A gente sabe que normativos não são necessariamente autoaplicáveis, dependem de um processo de aculturação da administração. A gente espera que o decreto 45.600, que foi fruto de um debate... Qual o número desse decreto? 45.600, de 2016. Ele é fruto de um debate da extinta Secretaria de Planejamento e Gestão e a Procuradoria-Geral do Estado. A gente entende que é um passo importante para o aprimoramento da gestão da fiscalização dos contratos. Se for possível a convergência, entendo que pode ser um caminho interessante. Secretário, o que nós podemos talvez discutir aqui, falei com o Valdec agora, é a gente estabelecer no texto o fiscal ou o gestor, alguma coisa que deixe a faculdade do gestor do contrato, e aí a administração pública no seu órgão definirá se tem o gestor é o gestor, se não tem o gestor é o fiscal. Perfeito. Contempla. E, por fim, ainda sobre a forma de aferição do cumprimento da implantação do programa de integridade,
E aí, falando agora já olhando pelo lado da segurança jurídica do gestor, do agente público, a gente pode, eventualmente, colocando a necessidade de se disciplinar esse artigo, mas estabelecer critérios mais objetivos para aferir a implantação do programa de integridade. Entendo que recai uma responsabilidade sobre o gestor ou fiscal do contrato, sem muitos parâmetros para se aferir, visto que esse cumprimento se dá no âmbito das empresas e dos fornecedores, e me parece que a gente aqui tem algumas dificuldades para entender qual, de fato, vai ser o instrumento de aferição do cumprimento do programa de integridade. E aí a gente tem um risco de levar a lei à implantação e não terem os fiscais ou os gestores instrumentos efetivos, objetivos, para atestar ou não atestar o cumprimento da implantação do programa de integridade. Enfim, acho que cabe a discussão se é possível manter aqui uma norma aberta para a regulamentação pelos poderes, e aí já considerando a abrangência dos poderes, para que cada um, em sua margem de autonomia, defina quais são os critérios que os gestores e fiscais devem adotar para estabelecer o cumprimento ou não do programa de integridade. Bom, essa é a contribuição. Espero que a gente possa seguir discutindo, aprimorar. Obrigado ao subsecretário Marco Antônio Magalhães. Bom, a audiência está sendo gravada, nós fizemos apontamentos, mas se Vossa Senhoria puder nos enviar por escrito esse conjunto de observações, será de muita utilidade. Agradeço a contribuição. Tem a palavra agora a senhora Luana Pagani, da Coordenadoria Jurídica da Firjan. Em seguida, José de Alencar. Registro a presença do deputado Milton Rangel, que está entre nós aqui. Bom, boa tarde a todos e a todas. Na verdade, primeiramente, a gente agradece o convite. É sempre muito rico poder participar de momentos como esse. A Firjan está num momento muito rico também de discutir o compliance, não só para dentro da casa, como também para os nossos associados, investindo em capacitação, em reuniões periódicas. E, na verdade, claro. E, na verdade, o projeto de lei é mais do que oportuno, né? É bem-vindo. A gente vive um momento de moralização muito grande. Muita gente vê um olhar, às vezes, muito pessimista desse momento político que o Brasil vive, e eu já tenho um olhar muito mais otimista. Eu acho que é um momento de limpeza, esse é o momento de acontecer, e o programa de integridade é uma das formas, né? E, mais do que isso, eu acho que o projeto de lei ele tem a benéfice de trabalhar sobre um aspecto que o Brasil, de uma certa forma, trabalha muito pouco, que é prevenção. A gente hoje tem uma cultura de remediação muito maior do que trabalhar o antes, né? Como que a gente pode prevenir uma corrupção, uma fraude, como que a gente pode prevenir e fazer com que tenha fortalecimento da nossa estrutura de governança, dos nossos contratos. Então, a gente entende que, de fato, tudo isso é muito produtivo. Agora, a gente só tem uma preocupação, porque quando a gente fala de programa de integridade, a gente está falando de dois fatores nucleares. Um, que é uma conduta ética, né? E o outro, que é um compartilhamento de valores. E quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, a gente está falando de cultura organizacional, que eu não sei, sinceramente, se um projeto de lei, embora ele seja um primeiro início, ele, de fato, resolve por completo, né? A gente tem uma perspectiva de que o compliance ele começa na dimensão do indivíduo e se reflete, no final do dia, na dimensão institucional. Seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada, ninguém vai trabalhar se despe, né? Agora eu sou a Luana, agora eu sou funcionária da Firjan. A gente carrega nossos valores. Então, falar em compliance, programa de integridade, impacta numa mudança muito grande de cultura organizacional. Então, o que a gente tem de preocupação em relação ao projeto de lei como um todo, e eu acho que, na verdade, eu não tenho nem como ter uma proposta para contribuir, é só um compartilhamento, se a gente poderia estar, de alguma forma, impondo algo que deveria ser de aderência, né? Então, assim, a gente eu acho que a gente tem que pensar justamente nessas medidas um pouco mais de transição para conseguir essa aderência, até para não criarmos programas performance, que a ideia justamente é que eles sejam efetivos, que, de fato, essas empresas elas consigam entender que o programa de integridade ele é benéfico, ele é bem-vindo, ele é desejável. Hoje, a gente fala, mais ou menos, numa situação, numa realidade, de 1.400 pequenos negócios no estado do Rio de Janeiro. Eles são responsáveis por 25% do nosso PIB e responsáveis por 70% das nossas vagas formais. E, muitas vezes, a gente está falando de pequenas empresas mesmo, que, por exemplo, não vão ter condições de ter uma auditoria interna. Então, algumas coisas que eu compartilho muito com o que o subsecretário colocou, vários pontos aqui, eu nem vou bater neles de novo, porque já foi colocado muito bem,
Mas a gente tem que ter uma preocupação também de que forma, ao a gente impor coercitivamente, por que coercitivamente? Porque prevê punições, né? E, óbvio, não poderia ser diferente. Até porque simplesmente dispor do que é obrigatório, infelizmente, na cultura que a gente tem hoje, sem ter uma punição em relação a isso, a probabilidade de acontecer é pequena. Então, a gente tem essa punição. Mas a gente tem também uma preocupação hoje com essas micro e pequenas empresas. Porque as grandes empresas, de uma certa forma, elas têm estrutura. Eu não estou falando só de recursos. Elas têm estrutura para instituir um programa de integridade. Hoje, a gente tem um GT de compliance, a gente tem duas estruturas dentro da Firjan. Uma que é o Comitê de Compliance, presidido pela ministra Ellen Grace, e o outro que é um GT de compliance, que a gente trabalha com várias empresas do Brasil, a Câmara Alemã, Siemens, ThyssenKrupp, BNDES, Itaú, Bradesco, enfim, diversas organizações que quiseram aderir ao nosso grupo. E a nossa preocupação hoje desse grupo é muito focada nas micro e pequenas empresas, porque elas veem o compliance como algo de gente grande. Elas não conseguem se ver dentro de uma perspectiva necessária de compliance, dentro de uma perspectiva necessária de programa de integridade. E a gente está agora, nesse exato momento, aplicando uma pesquisa com várias micro e pequenas empresas no estado do Rio de Janeiro para poder entender como que elas enxergam compliance e como que elas poderiam vir a querer integrar uma perspectiva de moralização e de integridade dentro do Rio de Janeiro. Então, assim, uma sugestão que a gente tem, na verdade, é se a gente poderia fazer, num momento de transição, os requisitos mínimos de um programa de integridade. Começar com a moralização a partir de elementos mínimos e ir graduando. Por exemplo, existência de controles internos, qualquer empresa pode e deve ter, né? Agora, que controles internos são esses? Por exemplo, a instituição de uma auditoria interna, a contratação de uma auditoria externa independente, isso já extrapola muitas vezes o orçamento e a estrutura de uma micro e pequena empresa. Então, a gente tem um pouco de preocupação se, de fato, a gente colocando isso a partir de uma imposição legal, se ela vai ser aderente, se, de fato, ela vai simplesmente não apenas criar algo no papel para que possa participar de contratações com o poder do Estado. Então, é só mais uma preocupação em termos de qualitativa, em termos de agregar o valor ao projeto, né, mais do que tudo, para que a gente consiga, de fato, fazer com que esse projeto de lei tenha vida e ele consiga, de fato, alcançar uma perspectiva de melhoria da governança. Então, esse é um ponto, mais uma preocupação, e se a gente puder contribuir de alguma forma, também estamos à disposição. Um outro ponto que o subsecretário também já abordou, e a gente tem um pouquinho de preocupação em relação ao artigo 11, é que na redação original, pode ser uma interpretação errada minha, mas esse fiscal do contrato ele seria um fiscal da administração pública que teria ingerência dentro de um programa de integridade de uma instituição privada. Então, eu não sei se, de fato, essa é a intenção, mas eu acho que essa articulação ela tem que ser olhada com um pouco mais de cuidado para que as empresas não se recuem no sentido de ter alguém no poder público colocando o dedo de como eu devo fazer o compliance da minha empresa. Essa é uma questão, às vezes, de redação que a gente possa suavizar e fazer com que essa relação seja mais fluídica e menos uma sensação de estou sendo obrigado, estou sendo fiscalizado e vou ser punido. Então, é só uma questão um pouco mais para ser pensada. E uma outra questão em relação a uma das punições, eu dei uma olhada nas emendas, eu não vi essa alteração, então, se tiver, peço desculpas, em relação à questão da retenção de 10% do valor dos contratos, caso o compliance não seja elaborado e implantado dentro do prazo estipulado no projeto de lei. É uma outra preocupação, porque a gente vive um momento de um mercado, de fato, preocupante, numa crise, né, que a gente espera que esteja um fim muito breve, mas a gente não sabe quando, e mais uma punição financeira talvez travaria a economia, ou então, no mínimo, geraria um impacto negativo na economia e até uma paralisação das contratações dessas pequenas médias empresas, até grandes empresas, com o Estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que essas contratações com o Estado, elas movem a economia do Rio de Janeiro. Então, se de fato a gente é pertinente, ela é realmente necessária esse tipo de punição, a retenção do valor do contrato. No mais, a gente, de fato, acredita nesse projeto de lei, acho que é uma iniciativa muito louvável, e o que a gente puder não só contribuir para o texto em si, mas como pela divulgação da iniciativa dentro do nosso círculo, né, de capacitações, dentro dos nossos associados, micro e pequenas empresas, a gente está à disposição. Obrigado, senhora Luana Pagani. Antes de passar o doutor José de Alencar, eu passaria aos deputados Luiz Paulo e em seguida Osório. Não sei antes, no entanto, Luiz Paulo, fazer rápidas observações. Primeiro, assim, que seria um vasto debate esse, e sedutor debate, de discutir, né, Luiz Paulo, se as leis são capazes de mudar culturas, não é? É um bom debate no campo do direito sobre o caráter prescritivo da lei. Disse que a escola
que a escola greco-romana é mais prescritiva que a anglo-saxã. Foi um bom debate, é um bom debate. Até o Drummond, Luiz Paulo, se meteu nisso, quando disse uma vez que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. De qualquer maneira, a preocupação levantada por Vossa Senhoria em relação às pequenas e médias empresas, também levantada pelo subsecretário, de certa maneira, fica respondida pela definição de um parâmetro que não estava tão claramente definido no início da discussão, que é o parâmetro relativo à concorrência pública. Né? A gente pode até discutir, o subsecretário ficou de mandar observações, que, quem sabe, para trabalharmos com outro parâmetro, mas, de qualquer maneira, essa é uma preocupação que tem aqui. E sobre a adesão ao programa, a rigor, né, as empresas têm uma margem de adesão na medida em que elas podem não contratar com o Estado. Não é? Se, eventualmente, elas não quiserem desenvolver os seus programas de integridade, isso não as impede de funcionar. Né? Mas, nos termos da lei, as impediria, pura e simplesmente, de contratar com o Estado. Né? Enfim, então, é uma margem que se mantém. De qualquer maneira, suas observações são muito importantes, serão levadas em conta até a finalização do texto legal. Deputado Luiz Paulo, deputado Osório. Também, rapidamente, deputado Waldeck, porque o senhor já abordou algumas questões. A questão de levantar a questão das pequenas empresas, matéria vencida, porque micro e pequena empresa não participa de concorrência pública pelo alto valor da mesma. Então, essa é matéria vencida. Participa sim. A grande maioria não participa. E se participa, tem que estar com um programa de integridade. Exatamente. Se participa, não é uma empresa que precise estar mendigando centavos porque os seus custos não conseguirão suportar um programa de integridade. Se participa, tem que ter no programa de integridade. A segunda questão que ela abordou, a questão da aderência. Se você não tiver regras definidas para mudar o status quo, as pequenas empresas não farão aderência nenhuma, porque as grandes são um exemplo patente de como não se devem comportar. A Petrobras tinha programa de compliance? Não tinha. A Odebrecht tinha programa de compliance? Não tinha. A Andrade tinha programa de compliance? Não tinha. Vão ter por quê? Porque estão em processo de delação premiada, querendo se livrar de cadeia de 30 anos para 4. Então, é o dispositivo legal, é a mão da justiça que vai promover essa transformação. Então, a aderência virá na medida que haja um programa obrigatório para quem quiser participar de concorrência pública. Se não quiser mudar a sua estrutura, não participa. Entra só nas obras ou nos fornecimentos privados. Agora, no momento que tem esse módulo, vai fazer com que as empresas que queiram participar passem a ter esse programa. E uma coisa vai se resolver. Eu acho que isso talvez possa nascer desse substitutivo. Porque ter o programa de integridade terá que ser, em novas licitações, terá que estar na documentação básica, ela comprovar, porque quando você tem a habilitação da empresa, imagina uma obra de engenharia, que é o meu ramo, eu sou engenheiro. O cara tem que provar que tem equipe, que tem que ter capital mínimo, que tem que ter atestado compatível com aquela... Tem uma série de documentação, que é a documentação de habilitação. E nessa documentação de habilitação, ela também tem que demonstrar que ela tem efetivamente funcionando, devidamente atestado, um programa de integridade. Então, é o vovó viúva. Uma empresa de engenharia, para fazer uma obra de metrô, se não tiver atestado de metrô, ela entra na licitação? Não entra, porque não tem aquela especialidade. Então, é a mesmíssima coisa. Agora, se a gente não der esse passo, você vai ficar achando que a cultura vai mudar por obra e graça do Divino Espírito Santo. Não vai. Presidente, Deputado Osório.
Apenas para complementar, eu acho que essa questão do tamanho de empresas, com a emenda e com eventuais contribuições do secretário, acho que nós vamos ter uma boa solução. Obviamente que não interessa a ninguém gerar uma regra para algo que seja muito pequeno, que vai gerar um impacto num fornecimento mais específico de menor monta. Eu acho que esse tema é pacífico, acho que é um consenso entre nós deputados, e agradecer as duas intervenções que foram na mesma linha. Acho que eu fazer das minhas palavras as palavras do Luiz Paulo e do Valdec. Eu só queria fazer um comentário com relação a agradecer a sua contribuição e dizer que a Firjan vai ser muito importante para que a gente possa garantir a aderência a partir da questão legal, mas também internamente, por entender que é importante. Apenas com relação ao seu comentário, com relação ao artigo 11, acho que a gente talvez possa dar uma olhada nessa redação para não tirar nenhuma dúvida de ingerência de um fiscal do contrato dentro de um programa de uma empresa. Eu acho que o seu comentário é perfeito. Vamos garantir, enfim, vamos nos certificar que a gente tem uma redação que não haja nenhum tipo de interpretação desse tipo. É apenas esse comentário. Só antes do senhor José de Alencar, só para amarrar, então, a questão da fiscalização do contrato, sofreu aqui duas observações. Uma, se era papel do fiscal ou do gestor do contrato, quando o Luiz Paulo fez aquela observação se contrapondo, ou ponderando. E agora, outra observação sobre a fiscalização, se há margem para uma eventual e inadequada, evidentemente, ingerência na gestão privada, portanto, isso será levado em conta. Bom, sou José de Alencar, da Associação de Empresas Prestadoras de Serviços do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Deputado Valdec, deputado Osório, Luiz Paulo, Milton Rangel e a todos aqui presentes. Eu sou advogado e represento as empresas prestadoras de serviços do Estado do Rio de Janeiro, que antigamente, há uns 2 anos atrás, uns 3, empregavam praticamente 400 a 500 mil pessoas, no Rio de Janeiro inteiro. Hoje não são mais empresas grandes. Empregam talvez aí umas 150, porque perderam muito da sua frente de trabalho, muito por conta da inadimplência da administração pública. Então, quando a gente trata aqui de um programa de integridade, eu confesso que quando eu li, eu penso, meu Deus, parece que o mal reside só nas empresas. São as empresas que são as vilãs. Não. Hoje, eu tenho milhões de empresas que realmente não passam na porta do Estado para contratar com o Estado. Porque sabe que o Estado não paga as faturas. Eu tenho empresa com 12 meses para receber. Isso não é mistério aqui, que nós já fizemos audiência pública aqui. Então, fazendo essa introdução, eu queria dizer que, puxando aqui o nosso querido deputado Luiz Paulo Corrêa, que diz o seguinte, que até a casa deveria aderir ao programa de integridade. Eu diria a toda a administração pública, todos. Ninguém pode estar aqui à mercê de um programa de ética, de integridade. Por isso que eu discordo do secretário, educadamente e democraticamente, quando fala das pequenas e médias, das microempresas, porque eu acho que integridade e ética não tem nada a ver com competitividade. A própria lei complementar já integra, já coloca para as micro e pequenas empresas todas as vantagens que tem que ter. Hoje, nos processos licitatórios, nós temos microempresas e empresas participando em igualdade de condições com empresas que estão praticamente quebrando. E quando a gente fala, eu concordo com você com duas posições que você colocou, mas a primeira me permita discordar, é que hoje em dia o conceito de grande empresa, nesse Estado aqui hoje, eu não consigo ver. Eu tinha grande empresa na associação, não tenho mais. Não tenho mais. Não consegue sobreviver hoje prestando serviço para o Estado, quando em novembro de 2015 o secretário de Fazenda veio a público e disse o seguinte, não pagaremos mais os prestadores de serviço. Isso é um calote o quê? Público. Cadê o programa de integridade do Estado com as empresas? Cadê o respeito com as empresas que prestam serviço, principalmente serviços contínuos, de pessoas que moram em comunidades carentes, pessoas que não ficam à mercê do tráfico, da prostituição? Essas empresas têm um programa de capacitação que contratam essa mão de obra, qualificam, dão carteira de trabalho, porque se não tiver carteira de trabalho, esses trabalhadores não trabalham nas empresas. Então, eu discordo dessa questão aqui de fazer essa ressalva para as microempresas. Eu acho que a lei complementar ela já tece ali o que tem de vantagem para as
e pequenas empresas, e eu acho que, se é para fazer um programa de integridade, quem for, se tiver processos licitatórios, tem que ser afeto a todos. Eu não posso ter um edital de licitação, onde hoje o pregoeiro descumpre na hora que ele quer descumprir o edital de licitação, quando ele deveria cumprir integralmente o edital de licitação. Eu não posso hoje, o Estado, admitindo que vai ter um edital de licitação, onde que para certas empresas vai ter o programa de integridade e outras não. Acho bacana ter colocado aqui associações, instituições, fundações, todo mundo tem que estar nesse programa. Um programa de grande visão, tá? Eu parabenizo, mas eu acho que tem que ser afeto a todos, porque não tem nada a ver com competitividade. É óbvio que tem custo, mas acho que todos vão ter que arcar, exatamente porque nós estamos passando por um país a limpo, é um momento novo. Então, todos têm que embarcar nessa. Com relação à retenção, acho que ela apontou muito bem, porque nós temos retenção hoje das faturas, por exemplo, trabalhistas, um programa novo, aí, uma instrução norma, mas quando a empresa prestadora de serviço, ela termina o serviço, ela perdeu o contrato, ela tem que indenizar todo mundo, ela indeniza todo mundo, quando ela vai buscar o dinheiro dela que está retido, não é feito o ressarcimento automaticamente, isso leva um mundo de anos, um mundo de meses para que essa empresa tenha esse valor retido de volta, mesmo ela tendo cumprido duplamente, porque quando ela tem esse dinheiro retido, é aquele dinheiro retido que era para pagar, era para indenizar, ela não recebe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa retenção, porque, às vezes, essa retenção, ela não ela pode comprometer a capacidade financeira da empresa. E, com relação ao outro ponto da interferência, acho que o deputado Osório já captou, realmente, tudo que oferir interferência do Estado na gestão privada, a gente tem que ser veemente contra. Era isso. E obrigado pela atenção. Obrigado, senhor José de Alencar, por sua participação e contribuições. Tem a palavra agora... Bom, aqui da Dockman, tem o Leonardo França e Gislene de Oliveira. Não sei se um dos dois vai ter... Leonardo França, por favor. Leonardo Fogaça, desculpe, perdão. Mil perdões. Leonardo Fogaça. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me chamo Leonardo Fogaça. Não trabalho na administração pública, trabalho no setor privado, mas sou um apaixonado pela administração pública. Né? Eu venho estudando o programa de integridade desde a sua regulamentação da lei anticorrupção, que é um avanço grande, porém ela responsabiliza, né? O agente que cometeu o crime é responsabilizado pela lei anticorrupção. O projeto proposto pelo deputado Osório, e antecipadamente parabenizo, Osório, ele combate na causa raiz, ou seja, é na prevenção, o que a colega Luana mencionou aqui. Então, eu acho que é uma iniciativa única ainda aqui no nosso país, né? Teve um grande avanço com a lei anticorrupção, e tivemos agora um grande avanço com, então, o projeto de lei 20.041. Né? Eu escutei atentamente os colegas que colaboraram aqui, não sou do departamento jurídico, mas tenho um pouquinho de conhecimento teórico e tácito, né? Porque eu trabalho há 15 anos com boas práticas de gestão, né? Tanto empresa multinacional quanto empresa nacional. Então, eu fiz umas anotações aqui, gostaria de complementar e colaborar. Vamos lá. Só para efeito de conhecimento, eu pesquisei alguns relatórios que levantam o número de desvio por conta da corrupção no nosso país. E nos últimos 10 anos, foram mais de 220 bilhões de dólares, ou seja, tudo por conta do desvio de corrupção. Se a gente colocar em 10 anos aí, dá 22 bilhões por ano de dólares. Tá? Então, quando a gente coloca em pauta aqui, discutir o impacto direto que um programa de integridade pode sofrer, né, no setor privado, impactar o setor privado e a administração pública, eu acho que é extremamente positivo, né? Porque cerca de 10% dos contratos eles são onerados por conta de desvios internos e externos à própria empresa, né? Às vezes a empresa ela não sabe que um funcionário está desviando recursos financeiros ou recursos
materiais, ou mesmo a mão de obra dele está sendo pouco aproveitada, e isso impacta financeiramente no preço que ele vai ofertar à administração pública ou a um cliente do setor privado, né? Então, 10% sobre preço, condições de igualdade. Eu acho que um programa de integridade, ele coloca, sim, as empresas em condições de igualdade, porque todas elas estão sendo observadas segundo normas de integridade estabelecidas já e regulamentadas em lei federal, né? É o Decreto 8420, que foi sancionado em março de 2015 ou 2016, se não me engano. 2016, se não me falha a memória. Então, ele coloca, assim, condições de igualdade, porque os desvios, o favorecimento, ou mesmo a propina que algumas empresas oferecem de forma até sistematizada, né, aos responsáveis pela administração pública e outros, isso forma, de certa maneira, um cartel, né? A gente sabe que tem muita concorrência aí que é de carta marcada, né? Então, se todas elas funcionam dentro de uma norma de integridade, eu acho que sim, melhora as condições de igualdade das empresas que estão participando das licitações, né? Além disso, o programa de integridade, conforme regulamentado, ele gera uma série de benefícios, né? Porque ele institui normas, políticas, procedimentos de integridade. Você responsabiliza as pessoas, você determina o fluxo de uma atividade, qualquer desvio que seja feito nesse fluxo caracteriza um desvio que pode ser investigado e averiguado, o desvio de ética e de conduta. Você consegue otimizar melhor a sua mão de obra, né? Um funcionário que hoje produz 10 funcionários que hoje produzem um produto, com a otimização de um procedimento, né, e o controle desse desvio, você pode produzir cada funcionário. Então, isso pode expandir o mercado da empresa, ela pode ter uma maior margem de lucro, ou ela pode reduzir um pouco a margem de lucro e ter uma melhor competitividade. Então, eu acho que no fato de condições de igualdade, otimização de recurso e competitividade, eu acho que o projeto ele interfere diretamente. A lei anticorrupção, eu já falei, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Eu estudei bem o projeto antes de participar aqui da audiência pública, e eu sei que os senhores o fizeram também. Mas eu observei ali o prazo de 18 meses para um contrato em andamento, né? O contrato em andamento, eu acho extremamente importante ele participar da implantação do programa de integridade. Por quê? Imagine você que nós temos concessões de 15, 20, até 30 anos, eu acho que um limite de 35 anos, né? Uma concessão de administração pública. Imagina um contrato recém-ingressado e essa empresa vai continuar trabalhando por 20, 30 anos fora de um programa estabelecido, né, que reza a integridade, né? Eu acho que essa empresa ela precisa se adequar também, mesmo que isso acarrete num reequilíbrio econômico-financeiro. Porque os ganhos que essa empresa terá e, por consequência, a administração pública vão ser muito maiores do que um reequilíbrio econômico-financeiro, né? Me desculpa, eu não entendi. Eu não captei isso. Aliás, eu nem vi isso no projeto. Em qual artigo? As concessões, elas também vão... Mas está onde aqui? Eu acho que está no primeiro, no artigo 1º. Seja prevista. Está na emenda. Emenda. Eu vi na apresentação, já constava ali 18 meses. Emenda. Na emenda e no artigo 1º, é que para ficar claro, só para lhe esclarecer, para ninguém tenha dúvida, quando falar contratos com o poder público, a gente vai explicitar todas as formas de contrato. Concessões, organizações sociais, parcerias públicos-privadas, porque são contratos sempre muito longevos. Isso, e importantes. Mas sobre reequilíbrio econômico-financeiro, eu não captei o que você... Não, isso é uma atividade do jurídico de cada empresa, né? Isso é lei. O colega Marco mencionou ali que o reequilíbrio econômico-financeiro
pode impactar os cofres públicos, né? Como pode impactar as empresas também a não concessão? A não concessão, exatamente. Porém, os benefícios que o programa de integridade, a implantação do programa de integridade acarreta, ciente do desvio de 10%, da otimização dos recursos materiais, humanos, financeiros, eles superam em larga escala esse reequilíbrio econômico para considerar a implantação de um programa de integridade, né? Eu só queria apenas lembrar que, em relação à questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, essa menção foi feita quando o subsecretário discutia a questão da aplicação do disposto nesta lei, neste projeto, aos contratos em vigência, não é? E que isso poderia suscitar demandas de reequilíbrio econômico. Pois é. Isso é um fato. Sem príncipe dúvida. É um ato do Estado, merece o reequilíbrio econômico. Claro, sem dúvida. Pois é. Foi claro. nesse contexto que surgiu a observação. Mas foi isso, então tudo bem. Sim, mas só se me permite, para contextualizar. Nos contratos, senhor Desculpa, representante, deputado, por favor. só nos contratos de concessão, de parceria público-privada, né? E a gente pode contornar isso botando os contratos em vigor de prazo mais longo. Na revisão quinquenal, ela existe exatamente para você verificar se você teve ou não desequilíbrio do contrato. Então, se você, por exemplo, termo concreto, pegou o contrato da Supervia, ela tem um contrato de integridade? Não. Passará a ser obrigada a tê-lo. Quando chegar lá na revisão quinquenal dela, ela vai apresentar à agência reguladora se isso deu desequilíbrio. Mas ou não. então aí não é reequilíbrio. É por isso que É reequilíbrio. O reequilíbrio, ele advém do fato do príncipe. É o que está na Lei 8.666. Não, mas eu estou falando na lei das concessões. Então, mas o reequilíbrio, ele é diferente da revisão contratual e da repactuação. Repactuação chega no final do contrato e faz a repactuação. O reequilíbrio, ele é imediato. Essa é a diferença. Só para contextualizar, o doutor Fogaça tocou no assunto porque eu levantei a questão do impacto financeiro, sem avaliar custo-efetividade desse impacto. E aí ventilou-se a possibilidade de alteração da redação para avaliar se a gente levaria o programa de integridade só para os contratos a serem firmados, mas concordo que é uma discussão que precisa ser avaliada do ponto de vista do custo-efetividade. Secretário, o que acho que está sendo colocado aqui, acho que estamos todos convergindo na mesma linha. Nós vamos, enfim, avaliar a questão do prazo para não deixar de ter dentro as concessões e contratos de mais longo prazo. E o que o Fogaça está colocando é que um eventual impacto nos contratos de um programa de integridade talvez não sejam tão grandes assim. Isso vai ter que ser comprovado. Mas eu acho que a gente mitiga esse ponto a partir do seu comentário, calibrando melhor a questão do prazo. Agora, nas concessões e nos contratos mais longos, nós temos que ter o programa de integridade, não tem jeito. E aí nós vamos, os contratos têm os mecanismos para, enfim, fazer esse reequilíbrio ao longo do tempo. E eu também não vejo um impacto significativo em termos da execução desses contratos. Bem, eu devolvo a palavra ao senhor Leonardo Fogaça para concluir, porque tem um último participante inscrito, antes de devolver a palavra aos deputados. Para concluir, muito obrigado, deputado. Sobre a questão que a colega Luana também colocou, da não exigência de um programa que deveria ser de aderência, né? Essas boas práticas, elas já existem mundo afora há 15, 16 anos, entendeu? Eu acredito que se a gente for depender da aderência espontânea das empresas, isso vai continuar não acontecendo, entendeu? Então, era uma colocação que eu gostaria de fazer sobre as pequenas empresas, né? Porque quando a gente fala de programa de integridade, a gente pensa num programa de uma estrutura gigantesca para empresas grandes. No entanto, o Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle, ele disponibiliza lá um programa de integridade para pequenas empresas, entendeu? Que vocês participaram do projeto? Que é diferente do projeto para uma empresa de grande porte, né? Sobre os 10%, que a colega Luana também mencionou os 10%, né? Esses 10% retidos do faturamento da empresa, se a empresa presta o serviço, esses 10% são devidos, né?
Pelo que eu vi ali no slide que o deputado apresentou, ela terá o prazo de 120 dias para implantar o programa, né? Se não implantar nos 120 dias, e no projeto de lei consta isso, começa a retenção de 10% até que ele implante. Se ela não implantar e encerrar o contrato, a administração pública tem a obrigação de devolver os 10% que são devidos pela prestação do serviço ou da entrega do produto. No entanto, ela entra naquela suspensão, né, do cadastro dela. Deputado, era só. De qualquer maneira, obrigado, Leonardo Fogaça. De qualquer maneira, esse é um outro ponto que será examinado com maior vagar, esse ponto relativo à retenção, como já foi discutido aqui. Eu só acho que concordo com ela sobre a questão da retenção. Pois não. Se a empresa não fez o programa de integridade, o que deveria ser feito, que é elogiável, ela que seja suspenso o contrato com ela, dá um prazo para ela, mas não reter. Hoje em dia, fazer retenção de fatura, até por conta das empresas hoje que contratam com o Estado, não recebem em dia, é um parto para receber, você ainda vai fazer a retenção, e a gente sabe que o histórico hoje não é só com o Estado, é com a União, é com todos, a devolução desse dinheiro. Ele tem um trâmite burocrático, de todos os adjetivos que você possa colocar. E esse prazo que está previsto, muito bonito aqui, ele não consegue ter essa celeridade que a empresa precisa dessa verba, entendeu? Então, acho que a multa, a casa poderia pensar, não sei, pode ser que seja uma forma de até fazer com que se cumpra, né? Óbvio, né? Mas tem que ser pensado isso. Isso pode não. Fale o microfone, mas eu tenho que passar a palavra ao senhor Robson agora. Como é uma questão educativa, visto que o programa é bem recente aqui no Brasil, eu acho que a multa seria bem pior do que a retenção. E consta do projeto de lei... Mas é retenção, né? É uma retenção com devolução, com restituição. Não é... Apresentou o programa, ela é restituída num prazo que consta do projeto de lei, né? Eu acho que a multa ela é menos educativa do que a retenção, né? Então, Obrigado. Obrigado, deputado. Bom, a última inscrição, senhor Robson Oliveira. Minha preocupação é que temos que encerrar em 15 minutos, que é um colégio de líderes sobre um tema importante, iniciando às 13 horas hoje. Senhor Robson Oliveira. Bom, vou ser breve. A Auditoria Geral do Estado se sente honrada de estar participando dessa audiência. Nós havíamos pontuado 3 questões aqui, 2 delas já debatidas pelos colegas. A primeira, apontada pelo próprio deputado Valdec Carneiro, em relação ao parágrafo 1º do artigo 1º. Nós entendemos também que deva se fazer explícito que é toda a administração pública, incluindo aí todos os poderes. A segunda, concordo com o colega Marco Antônio em relação ao decreto 45.600, que é um programa que é bastante difundido em termos de capacitação, que envolve a Procuradoria-Geral do Estado, a então Secretaria de Estado de Planejamento e a própria Auditoria-Geral do Estado, que trabalha nesse projeto. Mas uma outra questão que eu gostaria porque, como sou de um órgão de controle, então as nossas questões estão atreladas à ideia de controle. E ela vai se fazer presente aqui no artigo 8º, que é na questão do cadastro da ficha suja. Eu não sei se caberia no próprio projeto de lei já ter algum regramento no sentido de que seria criado nos moldes do SEIS, que é o cadastro de empresas inidôneas e suspensas da União, né? TCU também tem. TCU, né? É eles na verdade, exercem o controle, né, sobre esse cadastro e com o próprio trabalho da Controladoria Geral da União. Porque quem regularia esse cadastro, ele estaria disponibilizado por quem? Né, já que ele pretende ser um cadastro de ficha suja, em que a empresa nele inserida não poderia participar, né, dos processos de contratação, então a gente sugere que tenha algum regramento aqui acerca dessa questão. No mais é isso. Obrigado, senhor Robson, por sua participação. Robson Oliveira, representando aqui o senhor auditor-geral. Obrigado por sua presença. Foi, César. Deputado Milton Rangel. Senhores presentes, primeiro, minhas desculpas pelo atraso.
Gostaria de estar aqui desde o primeiro minuto dessa audiência pública, mas tive impedimentos de chegar no horário. Eu parabenizo o deputado Carlos Osório por essa iniciativa, mas acho que o momento que nós estamos vivendo no nosso Estado é de extrema infelicidade debater esse assunto agora. Nós temos hoje, no Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 6 meses, nesse semestre, que ainda não completou 6 meses, nós respondemos por 81% dos desempregados do país. Nós vivemos hoje nos setores, eu conheço de perto, que é o setor de serviços, que representa aqui o senhor José de Alencar. Nós vivemos hoje uma inadimplência do Estado e dos municípios, principalmente, de ano. Faturas sem ser pagas durante mais de ano. Eu tive uma conversa essa semana essa semana que passou, com o Coronel Eri, secretário do SEAP, dizendo para mim que já a terceira empresa estava dizendo que ia entregar o serviço de fornecimento de alimentação para presos. Desde agosto, segundo o Coronel Eri, que não se pagam as notas das empresas fornecedoras de alimentação. Então, nós estamos vivendo um momento em que temos que voltar às nossas baterias para resolver os problemas do nosso Estado. E nós estamos criando mais uma dificuldade, mais um complicador para o Estado contratar. Hoje, 70% das licitações promovidas pelo Estado dão desertas. Não aparece fornecedor que se habilite a fornecer para o Estado. Ainda mais com uma situação dessa. Fizemos um projeto de lei que eu, volto a dizer, parabenizo o deputado Osório, mas que ele precisa ser enquadrado no tempo. Esse projeto seria muito interessante se implantássemos ele há 8 anos atrás. E provavelmente não teríamos tanta gente na cadeia. Provavelmente. Mas implantar ele nesse momento, em que o Estado não consegue pagar os seus fornecedores, discutir ele nesse momento, em que a gente deveria estar discutindo como é que vamos pagar o salário da segurança do Estado, que não tem salário, eu acho que é inoportuno, viu, deputado? Não me entenda errado, eu acho que nós estamos vivendo o momento de decretada inadimplência, não é... Me salva aí. Falência. Não é falência também. Que foi decretada... Calamidade financeira do Estado. Obrigado, Vitor Rodek. Nós estamos vivendo um processo de calamidade financeira no nosso Estado. E defender uma situação dessa, defender a implantação de um projeto desse imediatamente, significa acabar com o fornecimento. Porque, como disse aqui o José de Alencar, já tivemos empresas muito grandes no setor de serviços, muito grandes, não eram pouco grandes. Algumas até, podemos até dizer, que com tamanhos que eram as maiores, uma das maiores ou maiores do Brasil até. Hoje não temos mais isso no setor. Hoje, o que temos hoje no setor é empresa, no máximo, que se enquadra no faturamento de pequenas empresas. Grande empresa nós não temos mais. Então, no setor que eu conheço bem, que é o setor de serviços. Então, eu acho, Valdec, que discutir não é discutir a gente pode discutir sempre, isso aqui é a casa do debate, é a casa do bom debate, é o caso das opiniões divergentes serem assimiladas, mas implantar um projeto desse, prever a implantação de um projeto desse, e mais grave ainda, que após a sua implantação, 180 dias depois, estaremos cobrando até dos contratos vigentes, isso sim é uma calamidade com os empresários. Porque hoje os empresários não têm dinheiro para pagar suas folhas. Hoje os empresários estão lutando para pagar folha de pagamento. Imposto já parou de pagar. Benefícios é uma luta para pagar. Então, nós temos que ver o lado do empresário, o momento que o empresário do Rio de Janeiro vive.
E nós temos uma prática no governo do Estado, que essa sim eu tentei combater com um projeto de lei que está tramitando nessa casa, que é a prática do seguinte: a empresa parou de pagar salário, a empresa quebrou, troca ela, bota outra no lugar imediatamente, e não paga o que devia. Vou me engambelar uma aí mais 3, 4, 5, 6 meses, enquanto ela aguentar o fôlego dela. E foi assim que esse mercado se destruiu, se autodestruiu. Então, a minha preocupação é só essa, deputado Waldeck. Deveria ter programa de integridade aí, né? Exatamente. Essa integridade é que a gente deveria estar aqui cobrando também. É isso aí. Porque é uma prática do governo, dos governos, eu falo do governo estadual, municipal, que estão praticando isso, de trocar empresas que eles quebraram, por empresas que ainda não quebraram. Então, isso está pegando empresa de outros estados, contratando serviços em empresas de outros estados, contratando em outros estados. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, o projeto, mais uma vez, é muito interessante, alguns ajustes, é um projeto maravilhoso, mas eu acho que aqui nós deveríamos estar discutindo, nesse momento, nessa casa, não é aqui, nessa casa, é como que nós vamos salvar os terceirizados desse Estado que estão sem receber seus salários, como é que nós vamos salvar as empresas fornecedoras do Estado e dos municípios que vivem. Nós estamos com um secretário, um subsecretário aqui presente, ele sabe muito bem do que eu estou falando, que estão vivendo hoje o caos financeiro e a maior dificuldade para botar suas contas em dia. E olha, se você não coloca o salário do servidor em dia, se você não coloca o salário do terceirizado em dia, máquina nenhuma anda, porque é o dinheiro dessas pessoas que move a máquina do Estado. E a calamidade que está, esse desemprego de 81%, é fruto exclusivamente disso tudo que a gente está falando. É todo um contexto que a gente está vivendo. Então, volto a dizer, maravilhoso o projeto, mas entendo até, estou vendo aqui até as razões da Dockman, da empresa Dockman, defender bem esse projeto. Eu recebi aqui, eu acho até que não deveria ter recebido, acho que ela deve rever para onde manda suas malas diretas, porque tem uma questão de querer receber ou não querer receber, que é mais importante na hora de se mandar os e-mails, mas eu acho que está na hora da gente repensar essa situação e juntar aqui nessa casa, nós, deputados, para defender uma saída. Já estamos defendendo em várias situações, já fomos a Brasília tentar resolver. Nosso presidente Pisciani tomou essa luta junto com o Pezão para tentar resolver a situação financeira do Estado, que é de não ter dinheiro para pagar a segurança pública esse mês, que era a prioridade. Não falo nem dos outros servidores, da saúde, da educação. E mais um detalhe só, que eu queria só para concluir, Osório. Esse ano, o setor de serviços, todo o setor de serviços, todos os fornecedores de serviços do Estado receberam, desde janeiro até hoje, em torno de 35 a 40 milhões de reais. Todo o setor. Isso deveria ser o faturamento de um mês. Sendo que, desses 35 e 40 milhões de reais que o setor de serviços recebeu desde janeiro até hoje, até o mês de abril, que acabou, e o início de maio, 80% desses vieram da educação, que tem Fundeb, tem verba federal para pagar, e do Detran. Os outros setores, as outras áreas, saúde, trabalho, segurança, estão fora desses números, estão dentro dos outros 19%. É isso que eu queria falar. Obrigado, deputado Milton Rangel. Deputado Osório, antes de encerrarmos a audiência. Deputado Milton Rangel, me permita discordar de você e concordar com você. Com relação à sua avaliação pelo que passa hoje o Estado do Rio de Janeiro e a prioridade absoluta nossa, parlamentares, como Poder Legislativo, de buscar e ajudar o Poder Executivo a buscar soluções, eu concordo plenamente. Nós vivemos, não há dúvida nenhuma, a maior crise da história do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está andando no fio da navalha e nós temos um risco real e concreto de uma convulsão social nesse Estado muito brevemente. Nós vemos discutindo isso, alertando da tribuna da Alerj com relação
a essas questões. E fazendo as nossas críticas ao Poder Executivo. A última delas, do dia 12 de abril desse mês, há menos de um mês atrás, esteve nessa casa, numa reunião no Colégio de Líderes, o secretário da Casa Civil, dizendo que o Estado ia tomar 5 medidas emergenciais para que pudéssemos superar os próximos 60, 90 dias por conta do atraso da avaliação da Lei de Reequilíbrio Fiscal em Brasília. Das 5 medidas, apenas uma chegou a essa casa, que nós vamos votar hoje, que é a questão da antecipação de tributos. A licitação das linhas de ônibus intermunicipais não aconteceu, o multirão da dívida ativa ainda não aconteceu, a securitização da dívida ativa não prosperou e a licitação antecipada do agente financeiro do município, que é o banco que trabalha conosco, também não aconteceu. Ou seja, o Poder Executivo não está conseguindo mais tocar as ações do Estado. Por isso que eu defendo aqui, e de maneira muito objetiva, acho que você tem toda a razão, nós estamos no limite, nós não temos mais margem de manobra. As margens de manobra acabaram. Vamos ter hoje uma reunião de Colégio de Líderes extremamente grave. E eu não estou vendo saída para o Rio de Janeiro que não seja uma eventual intervenção federal no Rio de Janeiro ou o impedimento do governador ou a renúncia do governador e do vice. Com o atual governo, acho difícil que a gente consiga superar a crise pela absoluta falta de credibilidade que se tem nessa circunstância no comando do Poder Executivo do Estado. Queria fazer um ponto divergente ao seu com relação ao apropriado momento de implantação desse tema. Acredito, deputado Milton Rangel, que esse é o tema mais adequado para que nós possamos passar essa legislação. E lhe digo por quê. Acho que as preocupações colocadas aqui, com relação aos contratos em andamento, com relação a não onerar aqueles que já estão contratados com o Estado, pertinentes, e que nós temos aqui um consenso e iremos acatá-las. Agora, esse momento que vive o Rio de Janeiro, ele é decorrente por uma série de malpráticas, tanto da área pública quanto da área privada. Acho que nós precisamos urgentemente de um programa de integridade para balizar a contratação do setor público. E eu entendo que o programa de integridade ele não gere custos adicionais, porque são comprometimentos da empresa de seriedade na lida com a área pública. Eu entendo, quando fala que o representante das empresas de prestação de serviço, é dramático, eu venho da área privada, é dramático, é absurdo você ouvir do seu contratante que não vai mais receber sem nenhuma explicação, com os investimentos feitos, com a mão de obra na rua, e você não tem recurso sequer para mandar ou indenizar esse pessoal que está trabalhando, porque você tem faturas atrasadas. É dramático o que passa no Estado do Rio de Janeiro, mas eu acho que esse é o momento das mudanças. Nós temos uma oportunidade de mudanças, e a oportunidade de mudanças, na minha opinião, é agora. Por isso que eu entendo que nós podemos fazer aqui os ajustes, mas precisamos desse programa de integridade, que vai prevenir novos malfeitos e desvios, vai mudar a cultura da contratação com o Estado, e eu não vejo um acréscimo de custos que possa justificar essa questão. A sociedade do Rio de Janeiro reclama ética na área privada e também na área pública. Acho que esse é o momento oportuno com as alterações feitas aqui e, com certeza, sem nenhum objetivo de onerar aqueles que já não recebem do Estado, o que seria um absurdo total, e, nesse ponto, você tem minha total concordância, Milton. Acho que a gente deve levar adiante esse projeto com essas salvaguardas, e queria dizer que o momento para se fazer isso é agora. Nós temos essa oportunidade. E termos um programa de integridade instalado no Estado do Rio de Janeiro vai ser bom para o nosso setor privado, vai ser bom para a imagem do nosso setor privado e vai garantir ao Estado melhores práticas na contratação. É trabalhando na prevenção que nós vamos evitar que novos momentos dramáticos, como nós vemos hoje, possamos viver. Por isso que acho que o momento é adequado para que a gente leve essa discussão adiante. E agradeço a todos pela presença nessa reunião. Agradeço muito ao deputado Milton Rangel por ter colocado de maneira muito objetiva e prática a sua visão, e, obviamente, que a gente segue discutindo. E, Milton Rangel, nós temos um compromisso agora, todos nós parlamentares, nós temos que salvar o Rio de Janeiro, e essa é a nossa prioridade. Fica tranquilo que a agenda passou para 13h30, acabei de receber um zap aqui. Bom, senhoras e senhores, agradeço muito a presença de todos, as contribuições que foram aqui debatidas e que serão levadas em conta no processo de elaboração do novo texto desse projeto de lei. Muito obrigado, está encerrada a nossa audiência. Pô, já estava